Bom dia a todos, sejam bem-vindos à nossa segunda ATPC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, esse ano de 2021. Hoje é dia 2 de março de 2021, iniciamos aqui, então, essa segunda ATPC, e que hoje tem o título Currículo, Recuperação e Adaptação. Bom, esses lembretes são importantes e já muito conhecidos para todos que participaram, né, ao longo do ano passado das ATPCs remotas da Diretoria de Ensino, mas como há sempre a entrada de novos professores, né, a gente não deixa de relembrá-los. Deixar o microfone, a câmera desativados, deixar o celular no modo silencioso, a fim de evitar ruídos. A TPC ela é gravada e posteriormente a gente envia para as escolas. Isso é um ponto importante, né? A gente sempre envia para o e-mail administrativo das escolas o material da nossa TPC junto com a gravação. Então, caso algum professor não tenha recebido e queira, né, acessar, utilizar esse material, solicite, por gentileza, ao coordenador da escola, ou a diretor, vice-diretor, que eles podem encaminhar para você. Ao final da TPC também nós disponibilizamos um formulário no qual a gente faz o registro de participação. Pode passar, por gentileza. Então, como já dito, a nossa TPC de hoje, ela tem o título, tema aí, Currículo, Recuperação e Adaptação, uma vez que a gente está, como já mencionamos, né, na TPC passada, trabalhando neste início de ano letivo, a recuperação, pensando no ano de 2020 e 2021 como um único ciclo, né? Então, faz-se imprescindível a busca, a procura por formas, né, de diagnóstico e de estratégias de recuperação dos alunos, né? Primeiro, compreender a situação em que nossos alunos se encontram. Esse é um ponto decisivo para o traçado de estratégia de recuperação. Então, nós, na TPC passada, abordamos um pouco essa questão, né, do diagnóstico e da recuperação. Nessa TPC de hoje, vamos dar continuidade, né, ao assunto, desdobrado já na adaptação. Teremos a participação nessa TPC, da PCNP de Educação Especial, Débora Camargo, e também do PCNP de Tecnologia, Luiz Figueiredo. A equipe de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas é composta por mim, Tiago, sou PCNP de Filosofia e Sociologia, o João Marques, de História, PCNP de História, e o Leonardo Mamed, que é PCNP de Geografia. Pode passar, por gentileza, Luiz. Hoje nós temos, a pauta está dividida em 4 momentos. No primeiro, a gente vai trazer os materiais disponíveis nos repositórios da SEDUC, né, com o intuito de sempre ser útil mesmo para vocês, né, professores, e sintonizá-los, né, sempre com relação ao que há de orientação e disponibilização por parte da SEDUC, né? E no segundo momento será tratado o currículo e recuperação. No terceiro momento, a PCNP Débora vai falar da educação especial e adaptação curricular. Logo após a fala da PCNP Débora, a gente vai ter um momento para interação. Então, caso tudo ocorra como planejado, né, a gente terá esse momento de interação. Então, caso alguém, né, durante a fala dela, já queira trazer alguma questão, né, ou ao longo da TPC tem alguma questão que vá surgindo, deixe para esse momento, depois da fala da Débora, que a gente vai abrir para uma interação, né, com o público. E
e eu vou fazer a mediação dessa interação. Logo depois a gente tem o quarto momento, que o PCNP Luiz vai abordar noções básicas sobre o Classroom, uma ferramenta aí, né, que é funcional e muito utilizada por todos nós neste momento de educação remota, né, ou híbrida, né, trabalhando nessas duas vertentes aí, da presencial e híbrida. Bom, pode passar, por gentileza, Luiz. Os objetivos da nossa TPC de hoje são mostrar os materiais disponíveis nos repositórios da SEDUC, compreender a relação entre habilidades essenciais e de suporte na constituição do currículo paulista, compreender a importância das habilidades de suporte no processo de recuperação, apresentar a modalidade da educação especial nos materiais do currículo em ação, indicando a importância da adaptação curricular, e introduzir noções básicas para a utilização do Google Classroom. Por gentileza, Luiz. Eu vou fazer uma breve apresentação aqui do cronograma semanal das ATPCs. Só um instantinho. Luiz, ou alguém da equipe, poderia colocar no mudo, que eu estou sem a opção, colocar todos no mudo, eu ativo o meu áudio novamente. Obrigado. A gente já fez a apresentação na semana passada desse cronograma, né, semanal, semana A e B das ATPCs, porém, vimos como necessário ainda apresentar, porque tem muita gente que ainda está se sintonizando com este cronograma, né, então, a reiteração aqui nos parece válida para que a gente vá se adaptando, né, a essa distribuição aí do cronograma feita pela SEDUC. Então, na semana A, né, nós temos nos horários aí da manhã, né, aí a gente está tratando de ciências humanas, claro, vejam só, das 7 às 7h45, a TPC da unidade escolar, e à tarde, das 13h30 às 14h15, também com tema local. De manhã, das 7h45 às 9h15, a TPC da EFAP, e das 14h15 às 15h45, também, de manhã e à tarde, com fundamentos do currículo de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e projeto de vida, avaliação formativa socioemocional do Instituto Ayrton Senna. Essa programação no canal Formação de Professores do CMSP. Depois nós temos também das 10 às 11h30 no período da manhã, das 16h30 às 18h, né, o período da DE, né, planejamento, orientação, que é este que a gente está, né, fazendo aqui agora, este momento, e para quem não pode assistir no período da manhã, a gente justamente disponibiliza a gravação para que faça no período da tarde. E das 11h30 a meio-dia e 15, no período da tarde, das 18h às 18h45, da UE, o momento de desdobramento, né, planejamento e desdobramento do que ocorreu ao longo do dia. Bom, este é um momento também de interação entre vocês, professores. E semana B, nós temos das 7 às 7h45, das 7 às 8h30, no período da manhã, e das 13h30 às 15h, né, tema local para a unidade escolar, das 9h15 às 10h45 e das 15h45 às 17h15, nós temos, das 8h30 às 10h45, né, e das 15 às 17h15, nós temos a programação da EFAP, com currículo, recuperação e aprofundamento nos canais de recuperação e aprofundamento por ano série, e o currículo no canal Formação de Professores.
das 10h45 a meio-dia e 15, no período da manhã, e das 17h15 às 18h45, no período da tarde, temos o desdobramento de pauta do que veio sendo apresentado, né, ao longo da programação ali da EFAP, e também é um momento para que vocês, né, professores, se reúnam para tratar dos seus planos aí de aula em conjunto, né, trocar ideias a respeito do processo aí das aulas de ensino na escola, né, enfim, de sintonizarem aí os seus trabalhos com os seus pares e colegas, ok? Bom, nós, nessa semana, então, vamos dar continuidade, né, a esse assunto da recuperação, já voltado para a adaptação curricular. A partir da próxima TPC, a gente já tem planejado um trabalho de introdução ao currículo paulista do ensino médio. Tá? Então, essa TPC de hoje, de uma certa forma, também ela vai se direcionando para esse trabalho que será continuado, né, a partir da semana que vem, porém entrando já nos aspectos do currículo do ensino médio, os professores que trabalham com o currículo paulista, né, dos anos finais, que já tem uma familiaridade com as mudanças curriculares, né, tem uma certa afinidade já com a estrutura, né, do currículo paulista, do novo currículo, porém a gente tem diversas urgências e mudanças mesmo significativas aí na estrutura do ensino médio, que a gente vai dar prioridade para tratarmos, sobretudo porque a gente tem neste ano, né, a previsão da oferta dos itinerários formativos. Esse é um assunto que o CNP Leonardo Mamed vai desdobrar com maior profundidade ao longo das ATPCs, e é algo que para a gente vai ser um assunto permanente, porque a gente observa a necessidade de nos articularmos, né, aqui localmente, né, regionalmente, no âmbito aqui da DE de Pindamonhangaba, justamente para que a gente possa se apropriar dessas linhas diretivas e as proposições do currículo paulista do ensino médio, e fazemos, né, elaboramos aí aprofundamentos que condigam, né, com a realidade das nossas escolas, dos quadros de professores, né, que compõem as unidades escolares. Então, enfim, é um momento importante para que todos nós façamos, né, diante de mudanças tão significativas, façamos e ocupemos também o espaço que nos é de direito, ok? Então, eu passo agora a palavra para o PCNP Leonardo Mamed. Por gentileza, Leonardo. Obrigado, Thiago. Vocês estão me ouvindo? Sim, Leonardo. Obrigadão. Valeu, João. Valeu, Thiago. Bom, agora, nesse primeiro momento, né, depois da introdução que o PCNP Thiago fez para a gente, sobre os ATPCs, né, as semanas A e B, é importante a gente dar uma retomada na ATPC de hoje, né, de Ciências Humanas, que começou com Educação Especial, e depois a PCNP Débora também, de Educação Especial, vai tentar fazer aí, né, vai fazer uma relação, um aprofundamento sobre educação especial e adaptação curricular com a gente. E o segundo momento da ATPC da EFAP foi sobre o novo ensino médio. Então, nesse ATPC a gente não vai abordar ainda sobre essas mudanças que vão ocorrer ou estão ocorrendo, né? Tem uma questão no chat da professora sobre currículo de história, vai ter sobre geografia e outros componentes também, mas são assuntos que a gente vai abordar nas próximas ATPCs e para dar esse apoio para vocês também, tá?
E agora eu vou falar de alguns materiais que são interessantes e importantes, né, para vocês, os professores, os PCs, orientar os professores também na elaboração dos planos, né, de aula, no planejamento da aula, hein, que estão disponíveis há alguns anos, são todos, né? Eu penso que tem que ser mais prático agora em relação à quantidade e o acesso a esses materiais. Então, eu vou passar para vocês aqui algumas possibilidades que vocês podem acessar para considerar aí nesse momento agora de ensino híbrido. Pode, pode passar, Luiz. Se não der o som aqui, me avisa que eu passo pelo YouTube, tá bom? Beleza. Bom, e o que é importante, né, desses materiais que a gente considera interessante o professor estar acessando, né, principalmente agora nesse início de ano, para planejar e considerar seu planejamento em sala de aula, é acessar, né, a programação aqui do Centro de Mídias, né, para entender o que está acontecendo no CMSP, que o aluno, qual que é a programação, que horário que ele pode estar acessando, até para poder orientar os alunos mais perdidos, né? E o outro link aqui em cima é o repositório. Aí sim é de extrema importância porque o professor consegue ter uma noção, de acordo aqui, por exemplo, com o tipo de ensino, né, os anos finais, vamos colocar aqui, vou colocar sério, sexto ano, e o componente curricular, né. Coloquei geografia, eu pesquiso, eu consigo ter acesso à última aula postada, que está aqui, né, já vai ser exibida em 4/3 de 2021, e as aulas anteriores, né? Um professor ele tendo acesso, né, ao menos o que está sendo passado, ele pode, se tiver, né, de acordo com o seu tempo também, dar uma olhada o que está sendo trabalhado lá. Acho muito interessante que isso aconteça, mas pelo menos olhar para poder fazer considerar o seu planejamento e durante o período, né, de ensino presencial o aluno ter esse contato também e ele indicando, né, aquele aluno que tiver perdido e não conseguir ou não conseguiu ainda acessar, ele vai indicando, abre para o aluno, de repente, na sala de informática ou no próprio celular e indica lá para ele poder acessar esse repositório, né, das aulas do Centro de Mídia. Se ele preferir também, ele pode acessar o próprio YouTube, e aí pelo canal do Centro de Mídias SP, ele tem essas informações também. Aqui, sexto ano, geografia, por exemplo, eu acessei. Tá? E nessa TPC, nós vamos trabalhar principalmente os materiais da IFAP, né? Que está aqui no site da IFAP. A gente consegue acessar os materiais de apoio do currículo paulista. Aqui está aberto os do ensino médio, mas a gente pode mudar aqui também, aqui em cima, ó, materiais, ensino infantil, ensino fundamental, e aí a gente coloca os materiais de apoio, né? Um instantinho, internet. E ele vai abrir. Então ele abre, e aqui a gente tem, né, as habilidades essenciais da rede estadual em 2021, depois os cadernos do aluno, né, aqui do 1º ao 9º ano, depois o caderno do professor, de todos os componentes, né, e depois os materiais do Inova, que agora, para efeito dessa TPC, não interessa para a gente por enquanto. Mas é interessante acessar, né, as habilidades essenciais, ter uma noção daquele bimestre, o professor considerar também no seu planejamento, considerar o que ele poderia ou deveria ter aprendido na série anterior para poder fazer o seu diagnóstico e o seu plano de recuperação, que é constante, né? E agora a gente vai conversar mais sobre a parte, né, a introdução aí a esses materiais de apoio do currículo paulista. Bom, e o que é importante? Peraí. Leonardo, eu silenciei todo mundo. Para você voltar a falar, você precisa ligar Obrigado. seu áudio. Obrigadão, valeu.
Aqui estão os links, né, alguns endereços endereços que vocês podem acessar, né, no centro de mídias. O repositório está dentro desse site, né, Centro de Mídia SP. Aí vem o endereço, né, educacau.sp.gov.br e a programação, para ver a programação. E lá em cima tem aqueles links que eu já tinha mostrado, né? O YouTube do Centro de Mídias também, só colocar lá para pesquisar. Os materiais de apoio, penso que esse que seja importantíssimo agora até para as dúvidas que já estão surgindo sobre essa transformação, essa mudança que está havendo sobre o novo ensino médio. Acessar os materiais que tem lá, tem o Currículo Paulista Etapa Ensino Médio, então isso é importante, esses links. E para a gente começar a introduzir, né, o PCNP João agora vai começar a mostrar para a gente a lógica, a gente vai tentar mostrar para vocês parte da estrutura lógica da concepção do material do currículo em ação, tá? Passo a palavra para você, João. Obrigado, Léo. Algumas questões no chat, né? Primeiro, a pergunta da professora Giovana, né? A gente está trabalhando um processo, principalmente de desdobramento de pautas, a partir do que nós estamos tendo a partir do CMSP. Então, essas questões relacionadas à habilidade, a gente vai entender da seguinte forma, que a partir das nossas TPCs, a partir da TPC de hoje, nós vamos dar início a um trabalho de conversar a respeito da estrutura desse novo currículo, né? Então, como o Leonardo, né, PCNP Leonardo falou, a gente ainda, né, muita coisa é novidade. Toda semana nós estamos tendo formações, então são formações direcionadas, para professores de projeto de vida, para professores do primeiro ano do ensino médio. Geralmente elas acontecem entre quinta e sexta-feira, né? A gente sabe que nisso muitas vezes o professor acaba não conseguindo, né, assistir por conta da sua demanda de aulas, mas as gravações elas ficam disponíveis nos links que o Leonardo mostrou, né? Então, esse material da nossa reunião, nós vamos disponibilizar, ele sempre fica disponibilizado e enviado para os professores, né? Ele sempre fica aqui no próprio arquivo da reunião, e é importante o professor consultar esses links, o professor, né, verificar esses materiais até para a construção dos seus itinerários, dos seus roteiros de aula, tá? Bom, nesse momento, então, o segundo momento da nossa TPC, nós vamos iniciar uma discussão a respeito do currículo, né, do currículo paulista, né, que por sua vez está dividido, né, nos anos no ensino fundamental, anos finais, né, e o currículo do ensino médio. E hoje a gente vai tratar especificamente da questão da recuperação, e num segundo momento a PCNP Débora vai falar a respeito da adaptação curricular. A gente entende, né, que ainda estamos num processo muito atípico, num processo que se iniciou, né, há praticamente um ano atrás, que nos levou para um teletrabalho, onde nós aprendemos praticamente a nos desdobrarmos com a questão tecnológica, e tudo isso causa realmente uma grande aflição, né? Tanto que nós voltamos agora, o ano de 2021, voltamos aí num modelo híbrido, onde temos situações de alunos presenciais, temos situações de alunos que acompanham as aulas do centro de mídias, e temos situações de alunos onde, pela própria escolha da família, né, o aluno ele vai ficar totalmente no remoto, né? Então, isso causa no professor uma grande preocupação, principalmente em relação ao como eu vou trabalhar neste primeiro momento, né? Lembrando que os materiais, principalmente o material chamado Currículo em Ação, ele ainda não chegou, né? Ele vai ser disponibilizado
principalmente a partir do final desse mês, né? Ele deve chegar nas escolas mais ou menos nesse período, né, do mês de março, para começar a ser aplicado em abril. Então, a orientação que nós temos é a de que devem ser consultadas as habilidades essenciais para o ano de 2021. Lembrando que a gente está num ciclo, né? Lembrando que o ano 2020 e 2021 compreendem um ciclo, e para a gente poder planejar as nossas ações, a gente deve ter um entendimento de como que surge essa nova visão a respeito do currículo para o estado de São Paulo, tá? Então, eu vou abordar aqui no meu tempo de fala algumas características, algumas coisas mais voltadas para a questão teórica do currículo, e no segundo momento eu vou mostrar para vocês a questão das habilidades, como elas possuem uma inter-relação, tá? Então, a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é a gente relembrar historicamente, relembrar na questão de tempo mesmo, como que foi construído esse currículo paulista, né? Que terminou de ser implementado no ano passado, né? No ano de 2020. Então, se a gente puxar aqui pela memória, no ano de agosto de 2019, nós tivemos a divulgação, né, do currículo paulista na etapa inicial e no ensino fundamental, anos finais. Então, 2019, nós tínhamos um documento, que era o ensino fundamental, anos finais, e nós tínhamos lá um esboço do que seria o currículo para o ensino médio, né, um material de transição, na verdade. Esse material, durante o ano de 2020, nós tivemos vários momentos, várias reuniões onde os grupos discutiram, e o produto final ficou disponibilizado no mês de agosto. Então, em agosto de 2020, a etapa ensino médio, ela ficou pronta, né? É importante a gente destacar o seguinte, que a fundamentação, a metodologia do currículo paulista, ela fala principalmente no estímulo, no protagonismo dos estudantes. Então, para os professores que acompanham agora a nossa TPC, que são professores de escolas de tempo integral, eles já têm, assim, já estão mais acostumados com a utilização, né, dessa expressão, a utilização da ideia do protagonismo. Mas cabe lembrar também que no ano de 2020 nós tivemos a introdução nas escolas regulares das disciplinas do Inova, né, do Inova Educação, que tem a função de trabalhar esse viés, essa questão de protagonismo, né? Então, até eu selecionei aqui um trecho do currículo paulista que fala o seguinte, né, que as metodologias selecionadas para a construção do conhecimento no processo de ensino e aprendizagem, elas precisam acompanhar os objetivos pretendidos, contextualizando os objetos de conhecimento em atividade com diferentes graus de complexidade. Desse modo, né, o estudante ele está no centro do conhecimento, e a partir dessa visão, né, um dos recursos que podem ser utilizados, né, nessa metodologia é o trabalho com o ensino híbrido. Então, a gente percebe que esse conceito, né, de educação, de educação integral, causa muitas mudanças. Principalmente, assim, eu que sou da parte de história, a gente percebe que aquela cronologia linear de fatos, quando você pega o novo material, tanto para anos finais quanto para o ensino médio, a gente percebe que aconteceu ali um processo de ruptura, né? E por quê? Porque o objetivo acabou sendo, agora, nesse momento, contemplar o trabalho por áreas, contemplar um trabalho interdisciplinar, né? Isso aí a gente percebe claramente quando a gente analisa a estrutura de como estão sendo postas, né, as habilidades. Então, há 2 anos atrás, você simplesmente encontrava lá o tema, né, o assunto que ia ser trabalhado e a habilidade relacionada a esse assunto. Agora a gente tem um detalhamento maior, né, e uma divisão em unidades temáticas, habilidades e objetos de conhecimento.
quando a gente analisa o ponto, né, o relacionado a objetos de conhecimento, nós conseguimos enxergar inter-relações com outras disciplinas, principalmente para o ensino médio. Então, é como eu falei para vocês, nós estamos aqui no início de um processo, no início de uma formação em ATPC, que tem a previsão de durar, provavelmente, a princípio, esse semestre, porque a gente está numa fase de implantação, está numa fase de apropriação de certos termos, de certas estruturas que irão compor o ensino médio, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa compreender que é uma estrutura que vem, em virtude do currículo paulista, vem do ensino fundamental, no nosso caso, ensino fundamental nos finais. Então, é um todo que a gente está tratando, ok? É importante para o professor, nesse momento, ele articular o que vem a ser uma habilidade, ele ter essa ideia. Nós sabemos que nas disciplinas, né, de língua portuguesa e matemática, já existe até um tempo maior, um trabalho onde essas expressões relacionadas à habilidade já vem sido utilizado com maior frequência, né? E agora a gente percebe que essa necessidade também passa para a nossa área, né? Para a área de ciências humanas. Então, nós temos aí o primeiro slide, que fala a respeito de uma conceituação muito importante, que é a conceituação de habilidades essenciais e habilidades de suporte. Quando a gente analisa, quando a gente verifica a forma como o currículo ele está estruturado, né, a gente percebe que existe uma articulação no desenvolvimento de competências e habilidades, né, a partir das unidades temáticas, sendo que elas possuem uma integração umas com as outras. Então, olha só, para o contexto do currículo em ação, aqui já falando diretamente do material que já está disponível numa versão em PDF, no link que o Leonardo mostrou. As habilidades essenciais são entendidas como aquelas que fundamentam e caracterizam o componente curricular, e elas são necessárias para o desenvolvimento de habilidades que serão trabalhadas posteriormente. Então, vocês percebam aí que está grifada a palavra prioridade, tá? Então, agora eu enxergo sempre a minha habilidade como se fosse uma cadeia, né? Como se fosse uma teia, aonde você vai encontrar as habilidades essenciais amparadas sempre por habilidades de suporte. Então, quando nós tratamos em habilidades de suporte, né, são aquelas que impulsionam o desenvolvimento de uma essencial, né, de uma habilidade essencial, permitindo essa progressão de habilidades, tá? Então, é importante pegarmos o documento que nós temos, né? Nós temos 2 documentos disponibilizados na sede, naqueles links lá. O primeiro são as habilidades do currículo, as habilidades que serão postas, que fazem parte do currículo paulista. O segundo é um documento que trata apenas de habilidades essenciais. Então, para esse momento que a gente está tratando de uma retomada de ações, que a gente está tratando de uma volta, né? Porque nós estamos no mês de março, mas estamos com toda essa demanda de presencial e de remoto, sim, ainda continuamos falando de retomar ações do ano anterior. Então, é importante que o professor verifique o que está sendo posto como habilidade essencial e, a partir disso, ele elabora os seus materiais. Pode mudar o slide, por favor, Luiz. Qual é a relação? Então, olha só. As habilidades de suporte representam o caminho que o estudante deve percorrer para poder desenvolver uma dada habilidade essencial e, por isso, dão pistas como apoiar a aprendizagem de estudantes que apresentam dificuldades. A gente sabe, né, que além da questão mesmo da dificuldade do aluno, agora nós temos o desafio da forma como o aluno está acompanhando as nossas aulas. Então, uma coisa é você executar um trabalho de modo 100% presencial, outra coisa é a gente estar trabalhando nessa modalidade híbrida, né? Semipresencial, vamos dizer assim. Então, é muito importante que a gente pense sempre nesta questão, né, de formar um caminho. Então, por que formar o caminho? Daqui a pouco eu vou comentar com vocês a respeito
da importância do diagnóstico nessa ação do professor, tá? Então, a habilidade de suporte, ela pode ser encontrada nos anos e bimestres anteriores à habilidade essencial de referência. Então, por exemplo, se eu estou no primeiro ano do ensino médio, eu posso basear, neste momento, as minhas ações resgatando habilidades lá dos anos finais, do ensino fundamental, anos finais. Uma coisa também importante para os professores que trabalham com o sexto ano. A gente sabe que o aluno que chega no sexto ano, ele está vindo de uma rede, a rede municipal, onde a estrutura, né, a visão, ela acaba sendo, né, a maneira como o aluno chegou na escola é diferente. Então, é importante que esse processo de sondagem, ele aconteça também com os menores, né, com o sexto ano, né. Então, olha, ao identificar as habilidades de suporte de uma dada habilidade essencial, então, essencial, suporte, é importante considerar o equilíbrio cognitivo nos verbos. Então, afinal, para apoiar o desenvolvimento de uma habilidade, é necessário mobilizar diversas operações mentais. Isso aí foi tirado, né, do caderno, né, do currículo em ação, no caderno do professor. Para a gente sair um pouco dessa teorização toda, pode passar para o próximo slide. Quando eu pego a habilidade, essa sigla, eu acredito que a gente já esteja familiarizado. Então, eu tenho ali, olha, eu tenho EF, significando ensino fundamental, 06, G, geografia, e 15, né? Então, é uma habilidade, elaborar hipóteses para explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem em diferentes lugares e tempos. Cada elemento dessa sigla tem um significado. Então, o asterisco vai indicar que é uma habilidade que você encontra no currículo paulista. O verbo, olha, elaborar, ele vai indicar o processo cognitivo. Então, ao final do trabalho do professor, espera-se que aconteça essa elaboração. Elaborar o quê? Elaboração de uma hipótese. Aí a gente tem o que está destacado em verde. Por que se espera que o aluno elabore hipóteses? Porque ele vai conseguir, a partir dessa elaboração, explicar as mudanças e permanências ocorridas em uma dada paisagem, tá? Em diferentes lugares e tempos. Então, percebe o seguinte, essa divisão de cores mostra justamente toda a cadeia, todo o processo mental que se espera atingir nos alunos, tá? Então, é uma atividade que a gente exige, assim, do professor um tempo que ele estude. A gente sabe que é um processo de apropriação, um processo de amadurecimento mesmo dessa conceituação, né? E a gente pretende chegar, pode passar para o próximo slide. Quando nós falamos em verbos, a gente pretende chegar numa noção que é a noção de totalidade. Então, por que conhecer o currículo em sua totalidade? Se a gente observa a figura que está sendo projetada aí, a gente vê a inter-relação entre diferentes habilidades. Então, vamos falando, a gente falou num slide anterior sobre a questão dos verbos. Vamos trabalhar agora a questão dos verbos ali. Olha, temos ali observar e descrever, identificar, analisar, identificar e analisar, e identificar e comparar. Então, todas essas habilidades, elas têm como relação direta o descrever os elementos constitutivos. Então, percebe que a habilidade que foi apresentada no slide anterior, ela se desdobra em outras, tá? Então, é importante o quê? Retomar as habilidades de suporte, né, em uma avaliação. Aqui vem uma sugestão, né? Diagnóstica pode indicar possíveis caminhos para uma intervenção pedagógica mais efetiva. Então, é importante para o professor sempre diagnosticar nas suas aulas, no seu roteiro, sempre identificar o que foi anterior. E aí, nos próximos momentos nossos de ATPC, nas próximas ATPCs, a gente vai estar tratando a respeito dessa formulação, dessa estrutura de como ficaram as aulas, tá? De ativação inicial, desenvolvimento,
como eu já comentei com vocês, uma das coisas, né, que a gente percebe no material do Currículo Paulista é esse incentivo ao protagonismo, esse incentivo que o aluno busque, que o aluno crie condições, ele construa, né, mediado pelo professor, e desenvolva as suas habilidades, tá? Finalizando aqui, a gente vem com aquela pergunta que muitos até já se fizeram. Beleza, isso daqui a gente está tratando, né, da nossa realidade, mas a gente sabe que também existe uma realidade, que é a realidade dos alunos de inclusão. Então, hoje na pauta do Centro de Mídias, né, do CMSP, foi tratado em um momento essa questão, né, de que a educação é para todos e ela deve ser também uma educação inclusiva, né? Então, agora, eu finalizando aqui a minha parte, eu gostaria de passar para a PCNP Débora, que ela vai desdobrar isso que eu comentei com vocês, agora com o olhar da educação especial. Então, gostaria de chamar aqui a PCNP Débora para participar de nossa TPC, e logo na sequência nós teremos aí um primeiro momento de interação, ok? Obrigado a todos. Débora? Bom dia, João. Vocês me escutam bem? Bom dia. Sim, eu né? consigo. Tá certo. Bom, pessoal, bom dia a todos. Eu sou a Débora, PCNP que acompanha a educação especial aqui na diretoria de ensino. E eu vou conversar um pouquinho hoje com vocês sobre a modalidade da educação especial e a adaptação curricular. Tá? Luiz, pode passar, por favor. Bom, eu montei para vocês uma apresentação onde eu falo um pouquinho sobre a educação especial em si, né? O que vem a ser a educação especial, o que é essa modalidade, os profissionais que atuam na educação especial, tá? Então, vou apresentar para vocês algumas funções, o atendimento educacional especializado e a questão da adaptação curricular, como os PCNPs já vem comentando aqui durante a TPC, e como foi também hoje já contemplado durante a TPC da EFAP. Bom, nesse primeiro momento, o que vem a ser a educação especial? Ela é uma modalidade de ensino, assim como a gente tem o EJA, a gente tem a educação nas prisões, né? Então, a educação especial, ela é considerada uma modalidade de ensino e que perpassa todos os níveis e as etapas da escolarização. Então, ela está presente aí em todos os anos e séries, ela tem o atendimento específico também, né, no contraturno, mas perpassa todas as etapas. Ela oferece o atendimento educacional especializado, né, disponibilizando os serviços e os recursos próprios desse atendimento, e orienta os estudantes e professores quanto à utilização nas turmas comuns do ensino regular. Pode passar, Luiz. Como foi falado ali, né, o atendimento educacional especializado faz parte da educação especial e ele funciona a partir da sala de recursos, tá? Então, é importante falar aqui com vocês o que vem a ser a sala de recursos. A gente tem na nossa diretoria de ensino 11 escolas que possuem esse atendimento, tá? E as escolas que não possuem, os alunos que são público-alvo da educação especial, eles frequentam na unidade escolar mais próxima dele. Tá? Então, eles podem ser atendidos, né? Não é porque não tem nessa unidade que ele não recebe o atendimento. A sala de recurso, ela é um espaço multifuncional destinado ao atendimento educacional especializado, que é o AEE, próprio para o aluno público-alvo da educação especial. Hoje, na TPC da EFAP, que aconteceu mais cedo, vocês assistiram a fala do Jefferson, onde ele conversou um pouquinho sobre o público-alvo, né? Ele deu a definição, conceituou cada deficiência, então considerando aí o público-alvo, né? Alunos com deficiência, e aí envolve a deficiência intelectual, deficiência física, auditiva, visual, transtorno do espectro autista e altas habilidades de superdotação, tá? Então esse é o público-alvo da nossa educação especial, segundo a resolução 68. Esse atendimento do AE, ele é feito no contraturno das aulas regulares. Então, o aluno, ele frequenta o regular, normalmente, e no contraturno, 1, 2 vezes por semana, ele frequenta o AE.
não se trata de uma sala de recuperação, isso aqui é muito importante, né? Ali na sala de recursos não é trabalhado a recuperação de conteúdos do regular, é um espaço que trabalha habilidades que vem ajudar o aluno no dia a dia dele na escola, contribui para a aprendizagem também, tá? Então, é um ensino complementar ou suplementar ao regular. Então, trabalha habilidades específicas, né, de forma com que o aluno ele possa desenvolver a autonomia dele. Aqui na sequência, a gente tem um professor especializado, que é o professor que atua na sala de recursos. Esse professor especializado, ele é responsável pelo atendimento do AEE e ele possui o conhecimento específico do estudante. Nesse sentido, ele pode contribuir para os professores do regular, contribuir para a equipe gestora, né, com o objetivo aí de promover condições efetivas para a inclusão desse aluno. Então, é importante que vocês, professores do regular, tenham sempre um diálogo com o professor especializado. Procurar saber, né, será que eu tenho um aluno que está matriculado na sala de recursos? E, se tiver, procurar saber quem que é o professor, procurar sempre ter um diálogo com ele, porque essa parceria entre vocês, ela é fundamental para que seja desenvolvida aí as estratégias para adaptação do conteúdo, do currículo e para a inclusão desse aluno. Tá? Então, esse professor, né, o objetivo não é com que ele fique somente ali na sala de recursos, mas com que ele possa ajudar a equipe escolar em si, né, na inclusão do aluno. Pode passar, Luiz. O cuidador. Cuidador, ele é um profissional contratado pela Secretaria da Educação. Então, é uma terceirizada, né, que presta o atendimento a esses alunos. E ele é um profissional que não tem função pedagógica, mas sim de auxiliar o aluno naquilo que ele não consegue desenvolver com autonomia, atividades da vida diária, que são as AVDs, né? As AVDs se referem à higiene do aluno, locomoção, alimentação e, às vezes, também manipulação de medicação, quando acontece do aluno tomar algum remédio durante o período escolar, tá? Então, o cuidador, ele fica no pátio, geralmente, né? Ele não pode entrar em sala para poder auxiliar o aluno nesse sentido. E o professor de apoio, também, alguns de vocês podem vir a encontrar esse profissional dentro da sala de aula, acompanhando especificamente o aluno da educação especial. Mas é importante a gente destacar aqui que esse cargo, ele não é legalmente, né? Ele não existe legalmente em nossa rede. Alguns alunos, eles possuem esse professor em caráter excepcional, porque ganharam, né, na justiça o direito a esse profissional, tá? Então, é por meio de ordem judicial feita a contratação. E aí, qual que é a função desse profissional junto ao aluno, né? Auxiliar a inclusão dele, promover também a adaptação das atividades, sempre em parceria com o professor regular, tá? Então, você que tem ali um aluno e esse aluno possui um professor de apoio, é muito importante também que você sempre procure conversar com esse professor para que vocês juntos possam construir aí as adaptações necessárias para garantir o acesso do conteúdo ao aluno. Pode passar, Luiz. E, por fim, aqui a gente tem o interlocutor de Libras, né? Também temos algumas escolas que possuímos alunos surdos, e todos os nossos alunos surdos, eles possuem o apoio aí de 2 interlocutores de Libras, né? Devido à carga dos componentes do Inova, o aluno, ele possui 2 interlocutores. Normalmente tem um que fica um período maior com o aluno, e o outro interlocutor acompanha num período menor, tá? O interlocutor de Libras, qual que é a função dele, né? É de viabilizar a comunicação. O aluno surdo, ele se comunica por meio da Libras, que é a língua brasileira de sinais, e o interlocutor de Libras, ele faz a mediação da comunicação entre o aluno surdo e os colegas, os professores, os funcionários da escola, e ele acompanha o aluno tanto em sala, quanto também quando a escola faz algum evento, né, em todas as situações que exigem ali com que seja mediada a comunicação para o aluno. Débora? Pode. Oi? Eu vou deixar todos no mudo, daí você reativa o seu? Ok, reativo. Tá legal. Ok. Pode passar, Luiz. Bom, gente.
Agora, a adaptação curricular. Débora, perdemos o seu áudio. Tá me escutando agora? Agora sim. Tá ótimo. Pode passar, Luiz, o slide. Obrigada. Os materiais de apoio, eu venho conversando, né, essa semana com vocês, vou estar presente também nas ATPCs de linguagens e de ciências da natureza e matemática, porque nesses materiais tem uma parte ali que contempla adaptação curricular. É uma novidade, né, porque antes normalmente não vinha nos materiais essa observação mesmo para o professor, conceituando a adaptação curricular, trazendo dicas, orientações para que possa se desenvolver esse trabalho. E no material do Currículo em Ação, a gente começou a observar que está presente, tanto em linguagens, quanto na área de humanas também, em alguns componentes. Eu não achei em todos os materiais, mas os componentes que eu achei, eu trouxe para vocês um print, depois eu vou comentar eles com vocês. Mas a adaptação curricular, né, o que vem a ser em si? Elas são essenciais para a prática de respeito à diversidade, né? Então, dentro de uma sala de aula, quando a gente fala de adaptação curricular, na verdade, a gente não adapta somente para o aluno da educação especial. A adaptação, ela deve ser feita para todos os alunos, né? Um aluno que possa ter uma dificuldade de aprendizagem ali mais acentuada, ele também precisa, né, de uma adaptação curricular. No caso dos alunos público-alvo da educação especial, a gente pede essa atenção para que a adaptação curricular venha com o objetivo de garantir o acesso ao conteúdo, diminuir as barreiras de aprendizagem para esses estudantes. Implica no planejamento de ações pedagógicas dos docentes. Então, é observar o currículo e planejar para ele variação, né, no objetivo. Para aquele aluno, você vai ter um objetivo específico, até mesmo conteúdo, né, perceber se esse conteúdo ele vai precisar de uma flexibilização, a metodologia que você vai utilizar para trabalhar, as atividades também, por muitas vezes elas vão precisar ser diferenciadas, e a avaliação daquele aluno também precisa ser específica, né, ela precisa atender à necessidade especial dele. E aqui a temporalidade, que é também uma adaptação muito importante para esses alunos no processo de ensino. Pode passar, Luiz. Sobre adaptação curricular, né? Antes de tudo, conhecer o aluno é fundamental. Esse foi um ponto que foi tratado hoje na TPC da EFAP, né? Eles falaram sobre essa importância de se conhecer o aluno. Então, assim, antes de qualquer planejamento, a gente precisa conhecer o aluno que tenha a deficiência, que tenha o transtorno, para que a gente possa saber a partir de onde a gente vai começar, né? O que a gente vai planejar. E conhecer ele envolve saber quais que são as potencialidades dele e quais que são as dificuldades. As potencialidades se refere àquilo que o aluno sabe fazer, as habilidades que ele tem dentro, é claro, da área da deficiência dele, né? Mas para que a gente possa partir daquilo que ele sabe. E saber também quais que são as dificuldades dele, para que a gente possa olhar para isso no momento em que a gente está planejando para ele a adaptação curricular. A partir também daí, saber qual que é a expectativa que eu tenho de aprendizado para aquele aluno, a partir do que ele sabe. As habilidades que estão sendo trabalhadas para a turma, será que eu vou precisar adaptar? Será que eu vou precisar modificar? Será que eu vou precisar dar uma flexibilizada? Então, isso é importante a gente pensar. E aí, pensar nas estratégias dentro do seu componente curricular, né? Aquilo que você está trabalhando com seus alunos, sabendo e conhecendo o seu aluno, pensar em quais estratégias que podem garantir o acesso dele ao conteúdo. Pode passar, Luiz.
Aí eu trouxe para vocês, uma introdução mesmo, né, da adaptação curricular, mas alguns elementos básicos que a gente precisa considerar quando a gente está planejando a adaptação do conteúdo. Então, aqui, primeiro, saber o que você quer ensinar para aquele aluno. Às vezes a gente tem um aluno, pelo fato da gente não ter conhecimento, né, dele, não saber se ele é alfabetizado, se ele não é, não saber o que ele sabe de fato, a gente não sabe nem como começar, né, não sabe nem o que ensinar para esse aluno. Então, volta aí novamente a importância de você conhecer ele para que você possa determinar o que você vai ensinar para ele. E como que a gente conhece, né? Esse momento estamos ainda no primeiro bimestre, é importante ter uma conversa com os responsáveis pelo aluno, pedir, né, com que a equipe gestora da escola possa proporcionar esse momento para vocês. O contato, novamente, né, falo com o professor especializado, porque eles normalmente conhecem mais a fundo esse aluno, porque, às vezes, os atendimentos educacionais especializados, ele é feito individualmente. Então, o professor consegue, né, conhecer mais o aluno, saber como trabalhar com ele. Então, esse diálogo entre família e os profissionais envolvidos na educação especial é muito importante. Priorizar o ensino de habilidades essenciais para aprendizagem posteriores. Isso também foi comentado hoje na IFAP, né? A questão de você sempre colocar novos desafios para o aluno. Propôs uma adaptação curricular, que às vezes ele vai levar o bimestre inteiro para desenvolver aquela proposta que você colocou. A partir daí, verificar dentro da sua avaliação, né? Será que o aluno conseguiu desenvolver, conseguiu atingir os objetivos que você estabeleceu? E aí propor novos desafios. Sempre trabalhar com novas aprendizagens, né? Pode passar, Luiz. As metodologias e atividades. Então, é importante pensar também, você sabendo como que é o estilo de aprendizagem do seu aluno, se ele aprende de forma visual, de forma auditiva, sinestésica. A partir daí, você vai oferecer os recursos que atendam à necessidade dele. Então, se meu aluno ele aprende de forma visual, né, isso acontece muito com alunos surdos, com alunos com autismo, oferecer recursos de apoio. Então, quando eu preparo o meu roteiro de estudo, pensar em imagens que possam auxiliar esse aluno de forma com que ele possa visualizar, né, aquilo que está sendo ensinado. Adequar o nível de complexidade das atividades. E isso é uma questão muito importante também. Às vezes, aluno autista, aluno com deficiência intelectual mais severa, eles possuem muito comprometimento na questão da comunicação. Então, às vezes, a forma como é exposta aquela atividade para ele vai ser a barreira, né, ao qual ele não vai conseguir acessar o aprendizado. Então, sempre pensar no nível de complexidade das atividades, usar uma linguagem mais clara, exercícios fragmentados para que eles possam conseguir seguir a linha de raciocínio deles. Adequação da seleção dos materiais, né? Então, novamente, envolve se o aluno ele é sinestésico, né? Procurar utilizar materiais concretos que podem vir a facilitar esse processo todo. E utilizar atividades complementares e alternativas. Então, mesmo a gente tendo um currículo, a gente pode, sim, usar atividades alternativas, utilizar outras atividades, né? Dependendo de se você flexibilizou a habilidade que você está trabalhando, você pode utilizar essas atividades que não aquelas que são pedidas, vamos supor, no currículo em ação. E complementares também. Às vezes você tem um aluno com altas habilidades que precisa de atividades que para vir suplementar, complementar. Pode passar, Luiz. E aqui a questão da temporalidade. Às vezes a gente tem um aluno que, mesmo tendo uma deficiência, ele não precisa ter o currículo em si adaptado. Ele consegue desenvolver aquilo que está sendo proposto para os demais estudantes da turma, mas ele tem um ritmo de aprendizagem mais lento. Então, ele precisa que seja oferecido para ele um tempo maior para a realização das atividades, das provas, né? É uma questão que faz a diferença para que ele consiga se sentir até mais seguro, que ele vai ter mais tempo para realizar as atividades. Eles possuem um ritmo de aprendizagem mais lento, né, que os outros estudantes. Então, isso é muito importante. Pode passar, Luiz. Bom, e aqui, por fim, eu trouxe para vocês 2 prints das telas do material Currículo em Ação. Na esquerda está o conteúdo que eu encontrei no material de História, e à direita aqui está o conteúdo que é Geografia. Mesmo sendo só esses 2 componentes, já
para mim, assim, eu considero que já é um grande passo educação especial nesses materiais. Ainda não são todos componentes curriculares, né, que eu encontrei essa referência, mas já é um grande passo, porque é sinal que já está se pensando na adaptação, na inclusão dos alunos, né? E vocês podem ver que é apenas um trecho, tá? Isso não, o que eu tirei não é um conteúdo integral, história, geografia. Eu tirei um trechinho que eu achei mais importante. Claro que todo o conteúdo que eles trouxeram é importante, mas eles falam geralmente conceituando a adaptação curricular. Aqui em história vocês vão ver que eles falam, né, estratégias, critérios de atuação dos professores que pressupõem a realização de adaptações do currículo regular. Então eles falam sobre adaptação e eles trazem também conteúdo para vocês pesquisarem, para vocês consultarem. Tem os QR Codes, tem disponibilização de link aqui na parte de história, né? Está escrito aqui, material para estudo e preparação para adaptação curricular. Tem um drive, onde tem alguns materiais. Então, é importante vocês acessarem para poder trazer para vocês, né, ideias, sugestões, e professores também de outros componentes, com certeza esse material pode vir a contribuir. Aqui no lado direito, a gente tem o trechinho do material de geografia. Eu achei bem interessante também, porque ele veio falando especificamente para a construção da adaptação para alunos cegos. Né? Então, vem falando sobre a cartografia tátil e o papel das tecnologias na educação inclusiva, mapa tátil e tutorial para a produção de mapas táteis. Então, assim, a gente tem alunos cegos na nossa diretoria, se eu não me engano, são 4 alunos em 4 escolas diferentes, então 4 unidades escolares, né? E aí veio esse material também com sugestão ali no QR Code, onde vem essa proposta para vocês poderem consultar e ter ideias de como construir os materiais táteis. E aí, novamente, né, isso não fica restrito somente ao professor de geografia, mas eu acho interessante vocês, dos outros componentes, também acessarem esse material lá no site da IFAP, para que vocês possam também utilizar dessas sugestões de pesquisa. Pode passar, Luiz. Bom, eu finalizo aqui a minha apresentação. Agradeço a atenção de todos e fico à disposição, né, para poder esclarecer as possíveis dúvidas. Obrigada. A gente que agradece, Débora. Eu estou sem acesso ao chat, mas acho que ainda não houve nenhuma manifestação ali, né? Agora, caso algum participante queira interagir, né? Também há a opção de levantar a mão, quiser fazer alguma pergunta, alguma questão. Bom, agradecemos mesmo a presença da PCNP Débora, da Educação Especial, e esse é um assunto, né, que é interessante. Sempre quando eu ouço a Débora falando, observo que, obviamente, né, existem alunos com necessidades especiais, porém, a gente observa que praticamente todo o nosso público tem necessidades especiais ali que não são, né, ligadas a algum tipo de, não sei se o termo hoje em dia é correto falar, mas de deficiência, né? Mas a gente trabalha com um público tão diverso e heterogêneo que a gente sempre tem que adaptar, né, e encontrar essas diferentes temporalidades, né, para trabalhar. Então, realmente a gente já faz isso, embora saibamos que para esses determinados alunos, né, laureados, o encaminhamento e a responsabilidade, né, de adaptação é muito maior. Bom, alguém levantou a mão aqui, que foi o professor Celso. Professor Celso. Por gentileza, professor Celso, pode abrir o seu áudio, se quiser abrir a câmera também. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Na verdade, a minha pergunta é para a Débora, porque ela mencionou que são 11 escolas que têm a sala de recurso, e os alunos fazem, então, o atendimento, recebe o atendimento no contraturno. Aí a minha dúvida é a seguinte, Débora, quando o aluno foi direcionado para a sala de recurso no contraturno, há um deslocamento, né? A família tem que levar o aluno. Você sabe se esse deslocamento é subsidiado pelo Estado ou a família mesmo que arca com isso? Celso, bom dia. Então, ao que me parece, antes, até o ano passado, o transporte não era ofertado.
Mas, se eu não me engano, é feito agora, veio até um relatório para a unidade escolar fazer esse pedido, né, encaminhar para a diretoria de ensino solicitando o transporte escolar para o aluno do AEE. Então, eu acredito que se o aluno, né, se encaixar dentro ali dos critérios que eles exigem para a realização desse transporte, vai ser sim ofertado. Ok, obrigado. Tá ótimo. Obrigado, Débora, professor. Mais alguém gostaria de trazer alguma questão? A gente tem aqui um comentário da professora Cleia, né? Obrigada, Débora. É sempre um desafio trabalhar com alunos de inclusão, né? Principalmente nesse momento que estamos vivendo, né? Eu até, no meu momento de fala, eu falei sobre desafios, né? A gente também tem que imaginar que como elaborar também pensando na questão da inclusão, né? Mas aí o professor Vicente falou que a escola ISIS também é o caso que o professor Celso comentou, né? De alunos que vão no contraturno, mas não temos mais nenhuma interação. Agora são 11h10 Ok. e temos agora aqui um comentário que acabou de chegar do professor Benedito, né? Com todas as dificuldades que enfrentamos, o desafio é entender, né, esse ensino-aprendizagem personalizado a todos os alunos, né? Até puxando uma fala sua, né, Tiago? Que todos e cada um têm necessidades especiais ou ao menos específicas, tá? O professor Edson tem uma questão a respeito da programação das aulas semanais do Centro de Mídias. Então, o PCNP Leonardo, puder abrir a câmera, por favor, que o PCNP Leonardo, ele apresentou como que estava essa divisão. A gente tem nos slides que vão ser compartilhados, temos os links, né, a respeito dos diferentes caminhos que a pessoa vai poder buscar, e um desses links acaba entrando na programação das aulas semanais. O único senão que a gente tem percebido é que a divulgação dessas aulas acaba acontecendo muitas vezes em cima do prazo. Geralmente eles divulgam isso na quinta ou na sexta-feira. Isso aí já foi mencionado para a equipe, já foi solicitado uma divulgação com uma maior antecedência, e a gente está aguardando que isso ocorra. Fora isso, Tiago, eu acho que podemos seguir. Ô, João, Legal, só para João. complementar o que você falou, Sim, sim. tá havendo alguma, não sei se é uma dificuldade, né? Eles estão fazendo esse alinhamento lá ainda na EFAP para enviar a programação. Então, em algumas semanas não houve disponibilização mesmo. É uma das, como fala, os PCNPs, né, do estado, eles estão pedindo solicitando. Foi uma solicitação já feita já. E assim que a gente tiver essa resposta, eu encaminho para vocês. Tá legal. Bom, então, vamos passar agora para o PCNP de Tecnologia, Luiz Felipe. Luiz, por gentileza. Bom dia. Eu vou só alterar aqui o compartilhamento, um minutinho só. Tá, já. Deixa eu colocar aqui para vocês. Pronto. Vocês conseguem ver a tela, o site do Centro de Mídias? Sim, eu Sim? consigo. Perfeito. Então, conforme o professor perguntou, né? Eles ainda não encaminham, mas eles colocam aqui, ó. Você entra no site centrodemídias.educacau.sp.gov.br e logo do lado ali de onde o Mamed mostrou, né? O PCNP Mamed mostrou, repositório, tem a programação. Ao colocar aqui programação, tem programação alunos e programação profissionais da educação. Tudo bem? Clicou aqui,
o professor vai ter acesso à programação de cada dia. Perfeito? No caso aqui, eu vou falar com vocês sobre algumas coisas básicas do Google Classroom. Para alguns pode parecer algo batido, que já sabem, mas eu tenho recebido muitas dúvidas em relação a isso, tá? Primeira coisa é o seguinte: como migrar as turmas que você tem da sede para o Classroom? É bem simples. Agora vocês estão vendo a sede aí? Vocês vão colocar aqui, né? Vocês entram na sede de vocês, centro de mídias, Google Classroom. Clicou aqui, seleciona a escola de vocês, pesquisar, e aqui vocês vão selecionar as salas e clicar em habilitar Classroom. Só que aqui, isso aqui é a sede de um amigo meu, que me emprestou, até agradeço ele já fez esse processo. A única coisa que eu peço é quem escolher fazer por meio desse processo, que é pedir para a sede migrar a lista de alunos para o Classroom, vai ter que ter uma certa paciência, porque são dois sistemas distintos que estão conversando, tá? O sistema da sede com o sistema da Google. Então demora um tempo. Pode ver que das salas, ele pediu todas as salas no mesmo dia, 4 salas já estão criadas para ele, mas algumas ainda estão em processamento, tudo bem? Mas quem não quiser passar por essa espera, tem como criar manualmente, tá joia? Bem, de várias formas. Deixa eu mostrar aqui. Então, eu criei um exemplo aqui, né? Abri o Classroom, criei uma sala, perfeito? Eu posso entrar na minha sala criada e eu posso convidar por meio desse código aqui, código da turma. Eu copio esse código, envio para o meu aluno e o aluno, quando tiver no Classroom dele, vai clicar aqui, participar de uma turma e digita o código, perfeito? Porém, eu recebi também um chamado que os alunos têm muita dificuldade com isso. Por quê? Porque o código, se vocês forem ver, é um código alfanumérico, então geralmente o aluno erra aqui, né, ao digitar o código ou cola errado. Então, uma outra forma interessante é vir em pessoas, tá? Clicar aqui, convidar alunos, e aqui eu posso digitar um nome ou endereço de e-mail. E aqui você digita o endereço de e-mail dos seus alunos. Tá, mas aí a maior parte dos professores pergunta, mas como é que eu vou conseguir esses e-mails? Simples. É só retornar na sede. Na sede de vocês, vocês vão colocar diário de classe e informações das minhas turmas. Tudo isso vocês vão ter acesso a um vídeo para vocês poderem rever, caso queiram fazer isso. Escolhe uma turma, tá joia? E coloca aqui, ó, escolher coluna. Deixa selecionado só o e-mail Google. Tá vendo o que eu estou fazendo aqui? Estou desmarcando todos, ok, pronto. Eu tenho aqui a lista de e-mails, mas tem que ser o e-mail Google do aluno, perfeito? Eu copio, né? Seleciono todos, copiar, volto aqui, né, para o Classroom, dou um Ctrl V, pronto. Eu não vou fazer aqui porque senão eu vou chamar os alunos desse meu colega para minha sala. Mas basicamente eu copiei toda a lista de e-mail, coloquei aqui, eu clicaria em adicionar destinatários, convidar, e aí é só pedir para o aluno acessar o e-mail da sede dele, que ele terá acesso, perfeito? Outra coisa também, às vezes, nessa migração da sede para a Google, né, o Google Sala de Aula, fica faltando um aluno. Você pode fazer esse processo aqui. Escolhe o e-mail do aluno e faz o convite dele via e-mail. O João perguntou e-mail institucional ou particular do aluno. O e-mail institucional, tá joia? E aí é uma outra coisa que vocês têm que salientar com o aluno de vocês, para eles fazerem o uso desse e-mail que os alunos recebem, tá joia? Os alunos, a primeira vez que eles entram na sede, é gerado para eles um e-mail Microsoft e um e-mail Google, tal qual para nós. Então, eu pedi para o aluno usar esse e-mail, porque ele tem o acesso pelo CMSP e aí já vai por esse e-mail, perfeito? Joia. A última coisa que eu ia falar com vocês, tudo isso vocês vão receber
Os vídeos, tá? No próprio PowerPoint tem um vídeo para vocês acessarem isso com mais calma, tá joia? Deixa eu só mostrar a última coisa. Ao longo das semanas eu pretendo ir trazendo cada vez mais tutoriais de como lidar, tá joia? Sim, então, o Celso perguntou, né, dos Proatecs. Quarta, quinta e sexta estaremos em formação, eu juntamente com os Proatecs. E aí eu creio que a gente vai dialogar, tá joia? Mas colocando aqui, isso aqui já é um caso do professor, vou dar o exemplo dessa sala que eu criei. Bem, aqui em atividades, então você entra na sua sala, atividades, é interessante o professor fazer, por exemplo, uma divisão por aulas, para manter organizado as atividades dele. Como que o professor faz isso? Simples. Ele clica em criar, perdão, olha a hora, tópico. E aí ele pode colocar aula 7, sei lá, materiais. Coloquei qualquer coisa aqui só para mostrar para vocês. Pronto. E assim eu consigo dividir. Daí, quando o professor for criar uma atividade, ele pode criar a atividade aqui, cria o formulário dele, normalmente, né? Isso aqui depois eu vou... Isso mesmo, Rogério. Tá joia? Vou mostrar já onde acessar os tutoriais. Ele cria o formulário dele, perfeito? Tá criado aqui. Já ficará... Ah, perdão. Criar atividade. Ele cria aqui um formulário, perfeito? E ao criar aqui a atividade dele, o formulário, ele pode colocar no tópico. E assim ele consegue organizar as atividades da aula 1, da aula 2, da aula 3. Então, vou colocar aqui na aula 1, perfeito? Então, agora, esta atividade que eu criei foi para a aula 1. Qual é a importância disso? Caso um aluno não tenha feito só a atividade de uma aula, você pode compartilhar com ele, copiar link e envia esse link. Ele tem acesso só à aula 1. Geralmente os alunos confundem, qual atividade eu não fiz? Você não fez da aula 2. E o professor pode mandar o link só daquela aula. Tá bom, pessoal? Como perguntaram, né? Eu vou passar para vocês, no próprio PowerPoint tem, o YouTube Tecnologia Pinda, onde eu coloco todos os tutoriais que eu vou construindo, tá joia? E sempre embaixo do vídeo, que está lá no Tecnologia Pinda, você tem acesso a um Google Drive com os tutoriais escritos, tá joia? No próprio slide vocês vão receber, tem o link para esse canal, tá joia? Bem, acho que é isso, pessoal. Obrigado, Luiz. Ô, Luiz, dá uma ajuda aqui. Agora acho que eu entendi melhor, assim, eu não estava entendendo a pergunta. Acho que uma falta de compreensão minha mesmo. Se você conseguir abrir novamente aquela programação lá do CMSP, você consegue colocar aí? Aquilo que essa parte aí não é o que o professor está solicitando, não. Isso aí é a programação nossa em relação à formação. Se você clicar no repositório, dá uma olhadinha lá. Respondendo agora, acho que mais precisamente o professor Celso, não sei se é isso. Seleciona aí a série, o tipo de ensino, né? Coloque aí pra gente. Ensino médio. Tá. E aí baixa só um pouquinho. Aqui, ó, a aula do dia 5, ela não vai estar disponibilizada, eu estava acessando agora, mas eles já disponibilizam o clique no play, só para mostrar. Só que já tem acesso ao slide, coloca aqui o anexo ó, ao lado. Então o professor consegue baixar o que vai ser trabalhado. Eu acho que foi essa a pergunta, né? Agora não tem uma lista assim, o que vai acontecer durante a semana. Tá tudo disponibilizado nesse repositório aí. Só complementando, o vídeo não fica disponível porque eles transmitem primeiro ao vivo e aí demora um tempo para eles uparem, tá bom? Beleza. É isso mesmo. Desculpa que eu respondi errado. Eu achei que era Sim. aquela programação. Não, então, não tem uma programação, assim, uma lista, né? Listagem como ele perguntou, eu acho, mas ele consegue acessar no começo da semana, eu não sei o dia exato, eles não têm uma data exata, assim,
fixa, né, para disponibilizar essa aula anteriormente. Mas como vai ser dia 5 hoje é dia 2, eu acredito que eles estão colocando sempre no início da semana ali. Joia. Vou voltar ao slide aqui. Beleza, obrigado. E aí minha parte tá ok. A gente vai disponibilizar já o formulário, né? Ficou numa letra grandona aí. Se der algum probleminha, vocês avisem, por favor. Que eu copiei aqui já direto do slide. Bom, o Leonardo acabou de colocar no chat, tá, o nosso formulário de participação. Nós já estamos encaminhando aí para os momentos finais da nossa TPC, né? E aí vamos dar esse tempo para os professores preencherem. Eu vi dentro do chat o professor falando que ele iria assistir ao TPC no período da tarde, assistir a gravação. Realmente existe essa opção, tá? Assim que nós finalizarmos aqui a nossa gravação, nós vamos disponibilizar, inclusive nesse YouTube que o PCNP Luiz mostrou, ok? E uma das coisas que nós temos aqui no nosso formulário de hoje é a possibilidade, assim, uma proposta, na verdade, dos professores fazerem parte de um grupo que a gente está pensando em criar, um grupo para ciências humanas, justamente para facilitar a divulgação de informações. Então, a gente pensa, num primeiro momento, em um grupo para compartilhar mesmo, e fica aí a proposta, né, do professor aderir ou não, mas é uma coisa bem tranquila. Aproveitando esse momento até de preenchimento de formulários e a gente encaminhando para o final, temos aqui mais duas perguntas para o PCNP Luiz. Então, o PCNP Luiz, se puder novamente abrir a câmera. Joia, eu acho que eu já respondi a do Edson, né? Sim, Você sim. pode sim convidar por outro e-mail, mas é indicado que eles façam uso do e-mail institucional, tá joia? Agora a pergunta da Regina: alguns alunos que já estão logados no Classroom não aparecem as salas dos professores. Quando eles colocam o código, também não aparece. Então peço ao professor enviar o link, eles clicam e dá certo. Sim, são três formas, né? Eu acabei não falando dessa forma do link. Então pode ser por e-mail, pode ser pelo link ou pelo código. Realmente, pelo código, os alunos têm Kelly, como muita é que eu venho no dificuldade. chat aqui para eu preencher esse formulário? Por favor, muta para mim. Ok, João, pode ativar aí. Bom, então, os professores que estão aí ainda, né, preenchendo o formulário, a gente disponibilizou aqui pelo QR Code na tela e também, né, no chat tem um link, só abrir o chat aí no aplicativo do Teams, clicar no link que ele abre para você numa aba do seu navegador e é isso, é o nosso registro de participação, né, com uma pesquisa, tal como o João já situou para todos. E assim nós vamos chegando ao encerramento da nossa TPC 11:27. Peço para o Luiz, por gentileza, passar para o próximo slide, onde a gente apresenta para vocês os nossos contatos, né? Vamos deixar disponível aí
um tempinho, caso alguém queira anotar ou printar a tela. Luiz, por gentileza. Pronto. Pensei que não estivessem me ouvindo, então tá bom. Bom, no próximo slide, a gente deixa então para vocês os contatos, né, de cada participante aqui da TPC, e desejamos a todos uma ótima semana, e teremos a nossa próxima TPC no dia 16 de março, né, como já dito, iremos iniciar uma introdução ao currículo do ensino médio, currículo paulista do ensino médio, e caso é sempre importante a gente situa já o próximo assunto, né, na medida do possível, para que vocês professores, né, já possam se sintonizar também conosco. O CMSP já deu início à abordagem do currículo do ensino médio hoje, né, então para que a gente possa criar uma comunicação aí em sintonia, né, aqueles professores que encontrarem tempo disponível para já irem, né? Obviamente, muitos já iniciaram, mas aqueles que ainda não, iniciando o estudo ali do currículo paulista, né? Os textos introdutórios, e a partir do dia 16, então, esse será nosso assunto. Muito obrigado pela participação de todos. A equipe de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas agradece, né, a participação e interação de vocês. Eu passo agora para o PCNP João, né, se ele quiser se despedir aqui, e até a próxima. Valeu, um abraço. Valeu, Tiago. Realmente a gente tem aí um processo, né, que a gente deu o primeiro passo hoje. Gostaria de agradecer a todos que participaram da reunião, participaram da TPC. Daqui a pouco nós vamos encerrar a gravação e o vídeo já será disponibilizado para as escolas. O professor que necessariamente precisar assistir no contraturno, ou até mesmo quiser rever o que foi trabalhado hoje, né, ele vai poder ter o acesso. Quero agradecer a todos, tenham uma excelente semana, nos vemos daqui a 15 dias e é isso, tá? Passo a palavra para o PCNP Leonardo. Obrigado, João. Agradecer a participação de todos, em especial as pessoas que interagiram, e também a PCNP Débora e o PCNP Luiz, mais uma vez, colaborando com o nosso ATPC. E qualquer dúvida é só encaminhar para o núcleo, a gente tem um e-mail aqui, ligar também lá no núcleo pedagógico para solicitar alguma orientação, alguma informação que a gente não sabe, a gente encaminha, corre atrás, buscar aí nesse momento de dificuldade, né, que a gente enfrenta na pandemia, sermos mais solidários, assim, é isso que a gente pensa ali no núcleo. E eu desejo aí para vocês um ótimo dia, para quem está assistindo a gravação, à tarde também, boa tarde aí para vocês. Boa tarde a todos. Qualquer coisa, entre em contato. Obrigado.